Céu sob proteção. Ucrânia inicia nova era de defesa aérea. Mísseis e drones russos não passarão mais. Mísseis balísticos ucranianos na reta final. Zelensky fez uma declaração sensacional. Indústria de defesa ucraniana a todo vapor. Drones sem GPS. Ucrânia fez um avanço tecnológico que quebra todas as regras da guerra. Kiev não só prepara ataques a centenas e milhares de quilômetros, mas cria seu próprio escudo antimísseis. Robôs interceptadores, mísseis modernos e milhões de drones. Não são mais planos de Kiev, mas uma nova realidade militar. Contarei todos os detalhes em um instante. Olá, aqui é a Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Perepelitsa com os últimos eventos. Fim dos drones e mísseis russos, o céu ucraniano será fechado. Reforma urgente da defesa aérea. O domo de ferro ucraniano já está na reta final. Sensacional, a Ucrânia testou com sucesso um análogo barato dos mísseis Patriot. O novo sistema de defesa aérea foi batizado de Freya. Além do míssil, incluirá radares de detecção de alvos e sistema de controle. A Ucrânia espera receber esses componentes de parceiros europeus. A produção em massa pode começar já em agosto e os mísseis prontos devem ser lançados até 2027. O custo de um míssil FP-7X é estimado em $700 mil, enquanto o Patriot americano custa cerca de 3,8 milhões de dólares. Para interceptar um projétil balístico, o sistema Patriot geralmente precisa de 2 a 3 mísseis. Se conseguirmos reduzir esse custo para menos de $1 milhão, será um avanço nas soluções de defesa aérea. A Ucrânia está perto de criar seu próprio míssil balístico e aumenta a produção de armas de longo alcance. Volodymyr Zelensky afirmou isso em uma entrevista à Sky News. Segundo ele, a indústria de defesa deu um salto poderoso durante a guerra. O presidente ressaltou que o trabalho balístico está na fase final, o que remove restrições ocidentais para ataques na Rússia. Ainda não temos mísseis balísticos, mas agora estamos seguindo por esse caminho. Estamos muito perto. A Ucrânia aumentou drasticamente a produção de defesa. Hoje, mais de 400 empresas produzem drones, mísseis e outros meios de ataque. Parte da capacidade de produção já foi transferida para fora do país. Zelensky disse que é uma resposta direta à guerra e uma aposta em forças próprias. Ele também deixou claro que, em caso de conflito prolongado, a Ucrânia responderá com todo o arsenal disponível. Os ataques à retaguarda russa só vão se intensificar. Moscou será privada do monopólio do terrorismo com mísseis. Lembramos que, segundo os planos, o interceptor Freya terá uma velocidade de 1.500 a 2.000 metros por segundo, comprimento de 7,25 metros e diâmetro da fuselagem de 0,53 metros. Seu corpo, como o de um míssil balístico comum EFP-7, será feito de materiais compostos, o que deve reduzir o custo. Segundo a diretora técnica da Firepoint, Irina Terek, durante os testes, o EFP-7MX realizou um voo de manobra totalmente controlado. No vídeo publicado, é possível notar como o míssil corrigiu seu curso logo após o lançamento. Provavelmente, mesmo fora de cena, ele realizou certas manobras de teste. Curiosamente, durante esses testes, ao contrário do primeiro lançamento, alguns elementos do EFP-7MX foram pintados de rosa. Provavelmente trata-se de uma certa referência ao EFP-5 Flamingo. Este míssil, durante um dos testes, também foi pintado com essa cor. Como resultado, ele recebeu o nome de Flamingo, mais um avanço na defesa aérea. Drones ucranianos já abatem Shahed sozinhos, informou o ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. Tais tecnologias permitem reagir mais rápido a ataques massivos e proteger as cidades ucranianas com mais eficácia, enfatizou o ministro da Defesa da Ucrânia. Continuamos a fortalecer sistematicamente a proteção do céu. Um participante da Brave 1 criou uma tecnologia que automatiza 95% de todo o processo de interceptação, do lançamento do drone à destruição do Shahed. O desenvolvimento passou com sucesso por um teste de combate na região de Kharkiv. O papel humano nesse processo é reduzido ao mínimo, o que aumenta significativamente a velocidade de reação aos ataques inimigos. O drone se integra ao campo de radar, permitindo que ele veja o movimento de alvos aéreos em tempo real.
O operador apenas seleciona o alvo em um programa especial e dá o comando para o ataque. Depois, o próprio programa conduz o drone até o alvo. Ao se aproximar, a inteligência artificial reconhece e mira no Shahed de forma autônoma. Importante, o controle permanece com o humano, pois o ataque pode ser cancelado a qualquer momento. Também na Ucrânia, criaram o drone Interceptor Litavr com mira automática no alvo. Mais um drone ucraniano com mira automática no alvo. O Litavr é destinado à destruição de alvos aéreos e operações contra objetos terrestres. O drone atinge velocidades de até 350 km por hora, pode operar em altitudes de até 9 km e tem um raio de ação de até 40 km. Também foi declarada a possibilidade de controle remoto a centenas de quilômetros do ponto de interceptação. Graças ao módulo de controle remoto, é possível operar o drone a centenas e até milhares de quilômetros do ponto de interceptação. Além disso, a Ucrânia testa um sistema que pode quebrar totalmente as regras habituais de navegação de drones. Os VANTs não dependem mais de GPS. Trata-se de um desenvolvimento europeu, o módulo Osiris. É uma solução de massa barata, que já chamam de uma revolução potencial no mundo dos drones. Em testes na Ucrânia, drones com o novo módulo já voaram mais de 3.000 quilômetros, e tudo isso sem o uso de navegação por GPS. Basicamente, o Osiris funciona como os olhos e a memória do drone. O sistema compara imagens das câmeras de bordo com mapas de satélite e, com isso, permite se orientar até onde o GPS sofra interferência ou esteja indisponível. O fabricante faz uma afirmação sensacional. O módulo supostamente pode elevar as capacidades de VANTs comuns ao nível de mísseis de cruzeiro modernos. Robôs das FAU criaram um inferno para os ocupantes. A infantaria russa está em pânico. Robôs ucranianos tomam a iniciativa na linha de frente. Ocupantes simplesmente somem sob ataques das máquinas na direção de Lyman. Derrota tecnológica da Rússia. Complexos robóticos ucranianos realizam as missões mais perigosas no fronte. Todos os detalhes na reportagem a seguir. Complexos robóticos terrestres da 60ª Brigada das FAU substituíram soldados em rotas logísticas. Agora, a entrega de cargas para a linha de frente é feita por máquinas. Dessa forma, as provisões são carregadas aqui, direto nesta caixinha. Se for para evacuação, isso aqui se abre, resumindo, e desse lado aqui se colocam, tem suportes para macas, feitos sob medida para uma pessoa, por assim dizer, eles se encaixam e pronto, ela segue viagem. A evacuação de soldados feridos da linha de frente é outra tarefa crucial realizada com a ajuda dos CRT. Para tal missão, o módulo não tripulado recebe equipamentos especiais para que o posto de comando tenha contato com o soldado evacuado e possa passar instruções. Nós instalamos em todos os veículos de evacuação essa câmara com microfone e alto-falante. Acho que vamos instalar guerra eletrônica. Os casos mais comuns de uso de CRT hoje são para tarefas logísticas. Entrega de cargas, provisões e munições para a linha de frente. O complexo robótico terrestre pode chegar onde um drone de carga não voa e um soldado não consegue passar. É uma coisa muito importante, esse CRT. Sabe, eu sou do front e aqui você é responsável pelos rapazes que estão lá simplesmente entregando para eles aquela mesma, comida, aquela mesma água. Eu sei bem, quem está no front sabe o que é ficar sem água. Devido ao papel vital da logística para os defensores nas posições avançadas, o inimigo usa VANTs para caçar os CRT ucranianos. Por isso, os robôs terrestres viraram mais um item descartável da guerra. Mas muito depende da habilidade e muitas vezes da astúcia dos operadores de CRT. A vida útil média é de 4 missões. Mas eu tenho uma máquina que já fez 30 missões. A maior parte da logística é feita justamente pelos CRT. Sem falar em ataques, minagem e tudo mais, mas... Logística. Refiro-me à entrega de provisões, retirada de algum equipamento ou entrega de equipamento ou munições. Tudo isso também é feito via robôs terrestres. Outra direção de desenvolvimento dos robôs terrestres são módulos de ataque.
Um robô com uma metralhadora de grosso calibre pode realizar operações de combate, destruir fortificações e veículos inimigos, ficar semanas em emboscada esperando o surgimento de soldados de infantaria russos, com uma Browning, veículo de combate, módulo de combate. Modelo excelente, praticamente não precisa de ajustes. A única coisa que adicionamos, e isso também é do fabricante, foi instalar um gerador a gasolina, que triplica o alcance de ação. Uma máquina de ouro. A detecção, captura e acompanhamento do alvo por tal robô é realizada com a ajuda de inteligência artificial. A câmera térmica e a visão computacional fazem todo o trabalho principal. Resta ao operador do robô terrestre apenas tomar a decisão de quando e como atacar o alvo. Este é um módulo de combate equipado com inteligência artificial, Equipado com um monte de sensores de todos os tipos, câmeras. A parte do chassi é muito bem feita, ou seja, todos a elogiam. O principal objetivo da implementação de robôs terrestres é substituir 1/3 da infantaria na linha de frente da defesa, e o 3º Corpo do Exército planeja realizar isso já este ano. A vida dos nossos rapazes é inestimável, e isso aqui é ferro. Ajustamos, fazemos de novo se quebrarem e colocamos de volta ao trabalho. Alexei Baranovsky, da região de Donetsk, para o canal de TV Freedom. Kremlin tenso. Ucrânia lança revolução de drones na União Europeia. OTAN admite fracasso dos sistemas antigos. Especialistas ucranianos vão à Letônia. Fronte Báltico se ativa. A Rússia tenta estragar as relações da Ucrânia com a Finlândia e os países bálticos. É por isso que os militares russos redirecionam drones ucranianos para estados vizinhos, declarou o presidente Volodymyr Zelensky. Tanto Kiev quanto Moscou usam meios de guerra eletrônica para combater os drones, mas o país agressor busca obter um benefício extra com isso, observou o chefe de Estado. Eles podem mudar a direção para nos dividir na Europa, para pressionar a Europa, a Finlândia, os nossos amigos bálticos e depois usar isso como retórica de que foi um ataque ucraniano. É isso que eles queriam desde o início: nos dividir, reduzir o apoio público nos países europeus, o apoio à Ucrânia. A Ucrânia está pronta para enviar grupos de especialistas aos países europeus para ajudar no combate aos drones que saíram da rota, garantiu Volodymyr Zelensky em coletiva de imprensa com o presidente da Estônia, Alar Karis. Um papel fundamental no combate às provocações de Moscou pode ser desempenhado pela cooperação na iniciativa Drone Deals. As forças de defesa da Ucrânia estão prontas para compartilhar experiência de combate e perícia com os parceiros. Já temos experiência nesse tipo de trabalho com os países do Oriente Médio. Enviamos nossos grupos de especialistas, eles treinaram, mostraram o que fazer, e esta é uma solução bastante rápida e forte. Fizemos isso no Oriente Médio e funcionou. Agora estamos prontos para fazer o mesmo pelos nossos parceiros na Europa. Drones ucranianos que entraram em países da União Europeia o fizeram devido à guerra eletrônica russa, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Em alguns casos eram de fato drones ucranianos, em outros russos. Sempre é objeto de investigação e discussão. Primeiro, a Ucrânia está em contato próximo com todos os nossos parceiros com os quais surgem tais situações ou ameaças. Isso se aplica aos países bálticos, Finlândia, Romênia, Moldávia, Grécia e outros parceiros onde tais incidentes e ameaças foram de fato observados. Ou seja, estamos em contato imediato com todos os parceiros e, em alguns casos, avisamos com antecedência que, por exemplo, algum drone ucraniano foi desviado do curso pela guerra eletrônica russa. Para que os nossos parceiros tenham tempo de reagir, foram estabelecidas linhas diretas com vários parceiros para garantir a segurança. A Estônia adotará a experiência ucraniana no combate a drones, disse o presidente da Estônia, Alar Karis. Os países europeus podem abater drones com aviões, mas o uso de caças é caro, por isso é importante utilizar o conhecimento especializado dos militares ucranianos. É importante trazer todas as tecnologias e capacidades para a Europa. Certamente, como a guerra contra a Ucrânia continua, é muito provável que os incidentes com drones se repitam, e isso deve ser levado em conta. É necessário que o nosso povo mantenha a calma, mesmo que drones individuais se desviem do curso e entrem no nosso território. Alar Karis, presidente da Estônia. O aprofundamento da cooperação de defesa entre a Ucrânia e os países nórdicos e bálticos é crucial para a segurança de todo o continente, afirma a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen.
Por isso, segundo ela, é tão importante integrar mais estreitamente a indústria de defesa ucraniana à deles. A Rússia está nos testando nossa capacidade de reagir e nos defender. Eles usam narrativas falsas e desinformação para semear o medo e nos dividir. Eles ameaçam usar a força contra os países bálticos, contra a OTAN, afirmam que supostamente pode haver necessidade de proteger os russos no exterior por meios militares. Tudo isso faz parte do repertório típico do Kremlin. Devemos aceitar esta realidade sem quaisquer ilusões. Nós, como europeus, devemos nos rearmar. Precisamos de inovação agora, porque é ela que dá resultados no campo de batalha. Vemos isso na Ucrânia todos os dias. A Ucrânia precisa da Europa, tanto quanto a Europa precisa agora da Ucrânia. E o nosso apoio não é caridade, é autodefesa. Devemos conter a Rússia. A defesa aérea da Ucrânia está lidando com sucesso com centenas de drones que o país agressor lança diariamente contra as cidades ucranianas. O principal problema continua sendo a grave escassez de defesa antibalística. A Ucrânia colabora com parceiros europeus e americanos para iniciar a produção de defesa aérea na Europa capaz de abater mísseis balísticos. Segundo Volodymyr Zelensky, é preciso seguir 2 caminhos: a produção de uma nova defesa aérea europeia e a licença para produzir mísseis PAC-3 para o sistema Patriot. Victoria Tishchukina para o canal de TV Freedom. Importante, a OTAN entra na fase final de preparação para uma cúpula crucial. A aliança discute um pacote financeiro inédito de apoio à Ucrânia, que pode chegar a dezenas de bilhões de euros. Volodymyr Zelensky confirmou que chefiará pessoalmente a delegação na cúpula da OTAN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também participará da reunião da aliança. Veja agora quais decisões estão sendo preparadas para a Ucrânia. A Aliança do Atlântico Norte já entra na fase final de preparação para a cúpula em Ankara. O apoio à Ucrânia deve ser um dos temas principais do encontro. E uma das questões centrais continua sendo a proposta do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para que os países membros destinem 0,25% do PIB para ajudar a Ucrânia. Estamos entre as prioridades da cúpula. É por isso que continua essa discussão tão acalorada sobre como esse apoio deve ser medido e como ele deve ser formalizado. A Liona Getmanchuk, chefe da missão da Ucrânia na OTAN, no programa Notícias Unidas. Na reunião do Conselho Ucrânia-OTAN, em Kiev, no dia 3 de junho, os parceiros confirmaram a prontidão em continuar apoiando Kiev, especialmente nas áreas de defesa aérea e de defesa antimísseis. Zelensky disse que novas contribuições para o programa Pearl são esperadas em junho para fortalecer a defesa da Ucrânia. Ele também destacou a importância de criar um sistema antibalístico europeu próprio. Sou grato a cada país que está conosco nesta tarefa. Isso inclui França, Noruega, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Itália e outros. A Europa realmente se tornará mais forte quando houver esse resultado. Não sei mais quando. E isso acontecerá, mas o tempo é crucial e precisamos ser mais ágeis. Discutimos com o secretário-geral da OTAN na cúpula em Ankara o convite para a Ucrânia. Nós estaremos representados. E o principal é que a cúpula seja produtiva para a Ucrânia. A defesa antibalística é um desses possíveis resultados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também virá para a reunião de cúpula da OTAN em julho. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o governo Trump não pretende sair da OTAN, mas não desistirá de exigir reformas significativas. Trata-se do aumento dos gastos com defesa por parte dos países membros da aliança. Acho que a próxima reunião da OTAN na Turquia, em julho, será provavelmente a mais importante da história, pois há questões que precisam ser esclarecidas. Os países europeus estão cada vez mais cientes de que o apoio à Ucrânia não é apenas um ato de solidariedade, mas uma questão de segurança própria. Se a Europa pretende proteger as suas fronteiras e reforçar a sua defesa sem depender excessivamente dos Estados Unidos, ela precisa da Ucrânia. Assim como a Ucrânia precisa da ajuda europeia, escreve a revista The Economist. Após a redução da participação americana, é a Europa que assume gradualmente o papel principal no apoio a Kiev. Não se trata apenas de ajuda financeira e militar, mas também de esforços diplomáticos e da futura integração da Ucrânia nas estruturas europeias. O aumento dos gastos e recursos europeus destinados à defesa após 2022, assim como os esforços para desenvolver a indústria de defesa, criam de fato um ambiente favorável.
A Turquia possui capacidades e potencial muito sérios para produção e desenvolvimento. A Europa também precisa de soluções que possam ser implementadas muito rapidamente. Na verdade, pode-se dizer que as condições locais são muito favoráveis. Para que esta cooperação se desenvolva de forma saudável, é necessária vontade política ao mais alto nível. Como observamos nas últimas semanas, em países como a Alemanha e a Bélgica, vemos o fortalecimento de alguns sinais positivos nesse sentido. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, apelou à União Europeia para pensar grande, aproveitando o momento geopolítico para aumentar a sua influência no mundo. Na sua opinião, a União Europeia poderia expandir-se para 40 Estados-membros, incluindo não apenas a Ucrânia e a Moldávia. Entre os potenciais participantes estão o Reino Unido, a Turquia, a Noruega, o Canadá e a Islândia. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, também afirmou que a União Europeia planeja iniciar um processo gradual de adesão dos países dos Balcãs Ocidentais ao bloco. Todos viram que o presidente Macron e eu apresentamos uma proposta relativa aos próximos passos. E devo dizer que estou extremamente grato por não ter sido apenas a nossa proposta conjunta, mas por ter recebido ampla aprovação no Conselho Europeu e entre os estados dos Balcãs Ocidentais. Agora estamos iniciando um processo que permitirá gradualmente que os estados dos Balcãs Ocidentais se juntem à União Europeia. A principal mensagem de hoje, e ela continuará sendo esta: nós queremos ver vocês. Na preparação da nova estratégia de segurança europeia, o Serviço de Ação Externa planeja ampliar muito o papel do Centro de Inteligência e Situação da UE. Isto foi relatado pelo Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. O objetivo da nova estratégia é melhorar a troca de informações de inteligência entre os Estados-membros e as instituições da União Europeia. Esta abordagem deve ser formulada e apresentada já no verão de 2026. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe seu comentário. Tem mais vindo aí. Fique ligado e curta. Céu de paz sobre as nossas cabeças.